Olá, o verso que eu tenho para nós meditar hoje está em Salmos 34. Eu vou ler o versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que lindo, né? Saber que nós temos anjos que acampam ao nosso redor. Então, que nós possamos temer a esse Deus, né? Porque Ele manda anjo para nos proteger. E eu estava pensando aqui que nós temos, desde que nós nascemos, nós temos um anjo, né? Maravilhoso que nos acompanha. Mas também nós sabemos que temos um anjo mau, né? Que Satanás manda também para nos perseguir todos os dias. E eu fico pensando assim, olha, Deus bem que podia, né, mandar, deixar nós ver o nosso anjo da guarda, né? Como seria maravilhoso, né, nós conhecer nosso anjo da guarda. Mas sabemos que nós vamos conhecer só quando nós fomos ressuscitados, né? Quando Jesus voltar e nos ressuscitar, nós vamos conhecer nosso anjo da guarda, aquele que cuidou de nós todos os dias da nossa vida. Que lindo, né? E sabemos que se Deus, né, Deus, ele é sábio. Se ele deixasse nós ver nosso anjo da guarda, ele teria que deixar também nós ver o anjo mau. E nós nunca ia ter sossego, né? Pensa bem. Então Deus é sábio. Eu estava pensando assim que Deus tem me guiado sempre e Ele sempre tem me preparado para as coisas. Toda vez que está para acontecer alguma coisa assim diferente, alguma coisa ruim na minha vida, de manhã ele já me avisa. Eu começo com um aperto no coração, um jeito ruim, já sei que algo de mal vai acontecer. E ele é tão sábio que ele nos prepara para isso. E eu lembro que eu fui trabalhar, né? Fui trabalhar de manhã, como todos os dias. Eu trabalho aqui a 5 minutos de casa, né? Eu trabalho 2 vezes por semana nessa casa. E lá tem 2 crianças. Ela tem um menino de 5 anos e uma menina de 2 anos agora, né? Eu lembro que essa menininha nessa época tinha 1 ano e meio, né? Quando aconteceu esse acidente. Eu cheguei lá, como todos os dias, né? 7 da manhã, né? E ela tem a casa grande, aqui a maioria das casas são 2 andares, então ela estava dormindo na parte de cima, mas ela tem quartos na parte de baixo, o quarto dela então era na parte de baixo, mas ela estava dormindo lá na parte de cima, e as crianças já estavam embaixo. Lembro que o sobrinho dela, né, já estava lá, ele já está grandinho, né, então ele estava lá cuidando das crianças na parte de baixo. E as crianças estavam lá, eu abri a porta, ficaram todo felizes quando eu cheguei. Eu falei, vou preparar o café da manhã para vocês. E fui lá preparar o café da manhã, e a menininha andando para lá e para cá, né? Aquele toquinho de gente. E eu preparei o café da manhã dela primeiro, lembro que eu dei o mingauzinho dela, né? Que ela comia e deixei ela andandinho ali para lá e para cá, brincando com os brinquedos. E preparei o café da manhã dos meninos. E notei que o sobrinho dela, né? Lembro que, penso que uns 10 anos tinha. E mexendo no espelho no quarto. Um tamanho de uma porta de guarda-roupa, né? Um espelho grande. Pensa numa porta de guarda-roupa, mas um espelho pesado. Ele não era fixo na parede, ele era solto, né? Assim, ficava aquele espelho do lado do guarda-roupa dela. Então, eu notei aquele menino puxando o espelho para ele, né? Olhando a sua imagem e voltando com o espelho, brincando com o espelho. Daí eu falei, deixa aí esse espelho e vem tomar café da manhã. Então ele largou e veio tomar o café da manhã. E os dois ali tomando café da manhã, os 2 meninos, e a menininha andando para lá e para cá. De repente, eu escuto um choro que vinha do quarto. Eu corri para o quarto, corri lá, quando vi aquele espelho no chão, aquele espelho pesado no chão, e a menininha encolhidinha no cantinho. Não sei como que ela estava encolhidinha no cantinho, né? Encolhidinha ali naquele cantinho. E eu falei assim, ai, não vou pegar ela, não tinha coragem de chegar perto dela. Pensei assim, nossa, deve ter esmagado o bracinho dela nesse espelho tão pesado. Eu não queria chegar perto dela. E eu peguei e fui orando, pedindo a Deus misericórdia, misericórdia. Quando eu cheguei lá, eu levantei ela e o menino levantou o espelho todo quebrado, pedacinho por pedacinho. E eu olhei para ela, falei, meu Deus, olhei no bracinho dela, estava inteiro, as perninhas, tudo ali inteiro. E eu olhei pro rostinho dela, ela chorava, chorava. Tinha um caquinho bem pequenininho aqui no rostinho dela. Eu puxei, tirei, né, aquele caquinho e ela
chorando, desesperada, e eu desesperada também. E eu falei pro menino, assim, pro sobrinho dela, vai lá e chama a sua tia, fala para ela descer aqui embaixo, né, para ver. Ela pensou assim, o espelho caiu, continuou dormindo. Daí eu peguei tremendo, subi as escadas e fui lá no quarto, falei para ela, olha, aconteceu um milagre, né? O anjo do Senhor livrou, né, livrou a sua bebê de um grande acidente. Ela pegou a menina, eu contei para ela, nós descemos lá, ela olhou, ela não acreditava. Ela falou, seu Deus é mesmo poderoso, né? Agradeço ao seu Deus e o anjo da guarda por ter protegido a minha filha. Ela não acreditava, aquele espelho tão pesado, era para ter esmagado aquela criança debaixo. Mas o anjo do Senhor protegeu, ele estava ali. E eu lembro que eu senti o desejo naquele dia de orar por aquela família, principalmente as crianças. Eu orava e Deus falou, ore, ore. E daí eu fiquei assim, nossa, eu fiquei agradecida muito ao meu anjo da guarda, que estava lá naquele dia, protegeu aquela criança, né? Junto com o anjinho dela. Então, eu agradeço muito a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, tem nos livrado de tantas coisas, né? Tantas coisas ruins. E que você também possa se apegar a Deus, né? Saber que Ele tem anjo, manda anjo para te proteger todos os dias da sua vida. Então, não se desespere. Você tem um anjo poderoso do seu lado. Amém.